Bom, então, o que a gente viu? Primeiro, questão que as classes, país, estado e cidade, no caso, nós temos uma relação de. Hum, Não mesmo. Um estado é um tipo de país? Uma cidade é um tipo de estado? Não. É uma agregação. Onde em cidade eu vou ter estado, estado eu vou ter país. Tá claro isso? Então, o que ocorre? Bom, primeiro, aqui tem o estado e o país, herdado de pai, e aqui eu tenho um objeto país aqui, certo? Aqui tem que fazer os gets e sets lá que a gente comentou, que vocês têm que fazer, criar para todos os atributos que estão aqui, né? Mas como é que esse processo gira em torno do nosso projeto, né? Só para a gente fugir um pouco do processo aqui, primeiro eu vou criar aqui uma nova classe que eu vou chamar de controller, certo? E essa controller aqui no caso, por enquanto, não vamos ter atributo nenhum, certo? Eu vou ter um public controller, ok? Abre, fecha, sim. E basicamente não temos atributo por enquanto para fazer com ele, certo? Mas por que que eu vou criar esse cara aqui? Bom, aqui ó, em princípio ele cria a classe controller e nós vamos vir aqui no form principal aqui, né? É aqui que a gente estava mexendo o código. Então aqui o que ocorre? Eu vou criar aqui controller a controller igual new controller. E nós vamos substituir esse cara, a controller, pela controller país. Esse país um que nós criamos, certo? Ok? Então, no lugar onde tem país um, eu vou colocar aqui a controller, ok? Que vai ser uma classe genérica por enquanto, e depois ele vai virar controller país, depois vai ter controller estado, vai ter, cada um vai ter o seu controller, ok? Tudo bem até aí? Tá. Então, o que acontece? Vamos entender. Algumas questões que a gente colocou ali que a gente estava trabalhando. Primeiro, todo formulário tem que ter o quê? Que método que tem que ter? Conheça objeto. Conheça objeto serve, como o nome diz, para o objeto ser conhecido, certo? Então, quando a gente chama aqui, ó, eu chamo peça país, eu estou passando dois objetos. Estou passando o país e estou passando a controller, correto? Fez sentido, hein? Passa esses dois objetos. Beleza. Quando eu chego na interface, e aqui na interface, então, aqui ó, eu tenho que acionar esse cara aqui, ó. Eu recebi dois objetos, o objeto obj, que está aqui, e o objeto controller, aqui, certo? Então, conforme consulta países aqui, ó, está instanciado, ele vai ter esse método. Aí eu venho, consulta países, tá aqui, tá? Aqui é o que eu mexi lá, tirei o botão. E venho aqui no código aqui e vou ter que ter o quê? Para chegar o objeto aqui, ó, tem que ter esse método conheça objeto. Aqui o que está errado é que esse cara aqui tem que ser public, certo? Porque o conheça objeto vai ser acessado de todas as partes, né? Ele vai ser override na classe Python lá, o frm aqui, ó. Volta aqui e coloca como public. Salvo, salvo. Volta no formulário de consulta. Volta aqui para editar. Aí ele passa a valer, certo? O objeto chegou aqui. Supostamente vai vir a respectiva controller aqui, certo? Eu vou ter aqui em cima, foi declarado lá
o país do tipo países, certo? Não é isso? No form de consulta. O que que vai acontecer? O objeto, ele vai sair do form principal. Ele vai ter que ir para o form de consulta. A interface está no meio. A interface recebe os dois objetos. Ele repassa e chama o conheço objeto, certo? Então, ó, vou colocar aqui também no consulta aqui, ó. Eu criei lá a controller. Vou chamar de ACTL. Aqui, ó. E a hora que chega aqui no conheço objeto, então ele vai chegar com os dois objetos, ó. Chegou o país, vou ter o if, vou fazer, ó, a controller e vou fazer o quê? A controller, ó. Depois nós vamos criar o objeto controller como sendo controller, herdando ele para controller país, controller estado, controller cidade, certo? Mas por enquanto não tem esse objeto para trabalhar, tá claro? Então o que aconteceu? Chegou aqui. Aí aqui, dentro desse processo aqui, ó, a hora que eu vou chamar o incluir, eu tenho que dar o conheço objeto, ó, tem que passar o objeto para o form de países, né? O cadastro de países aqui. Então, a hora que eu for incluir, eu vou ter que ter esse cara. A hora que eu for excluir, eu vou ter que ter esse cara. A hora que eu for alterar, eu não tenho que passar o objeto lá para dentro? Se eu não tiver. Oi? Não, não. Esses métodos são do formulário. Eu não quero que ninguém acesse eles de fora. O conheço objeto eu tenho que acessar ele de fora. Por isso que ele tem que ser público. Faz sentido? Dessa maneira a gente consegue fazer o quê, ó? Ele vai chegar o objeto, vai chegar aqui no form de consulta. Nós estamos no form de consulta aqui, ó. FRM com os países, certo? Então, no form de consulta. Declarei dois objetos aqui, mas esses objetos são instanciados? Eu criei eles. Chamei o constructor deles? Não. Então, quando ele chega aqui, ele chega de que maneira? Ele vai ser a mesma instância que eu declarei lá no form principal. No form principal, eu falei peça países. No peça países, eu coloquei lá para ele colocar como parâmetro, passei dois valores: o país e a controller. Foi isso? Com isso, ele fez o quê? Ele chamou, vem na interface, ó, vou fazer o caminho. Ele vem no form principal. No form principal, eu venho aqui, ele tem aqui, ó, países. Eu estou passando a controller e o país. Primeiro objeto do país, segundo a controller. Fechou? Esse cara aqui vem na interface. Na interface ele chega aqui, ó, peça países. No peça países, a interface tem acesso ao formulário, certo? Então, no formulário, consulta países, ponto conheça objeto. Eu estou passando o objeto que está chegando aqui e a controller que está chegando aqui, certo? Isso significa o quê? Quando eu clicar aqui, ó, ele vem aqui, ó, no conheça objeto, ó, do ó, form consulta países. O objeto chegou aqui, daí ele vai, eu vou clicar no botão que vai para o incluir. A hora que eu vou para o incluir, o que que ele fez? Ó, aqui eu declarei o objeto, ele não foi instanciado aqui, ele veio a instância que veio lá do form principal. Aí o que acontece? O país, a controller, recebeu aqui. Aí ele vai chegar aqui no incluir, na hora do incluir, o que ele faz? Primeiro ele manda o objeto para lá. Então o objeto agora vai para o formulário de cadastro. Fez sentido? Aí lá no formulário de cadastro ele recebe. Então, no formulário de cadastro de país, que é esse cara aqui, então o que acontece aqui? Vem aqui, eu vou ter, ó, conheço objeto. Esse aqui está errado. Esse aqui passa a ser public. Todo conheço objeto vai ser público. Tem que ser, porque ele vai receber, né? Então, aqui, ó, aqui também, esse cara aqui não precisa ser protected. Tá aqui, país. Eu vou ter controller, eu vou usar a simplificada. Assim como o objeto, o país, certo? E vou fazer o quê? Então, ele passa a chegar aqui também, ó, da mesma maneira. Vem aqui no final, aqui. Ah, tá. Aqui vai vir, então. Aqui eu fiz direto, né? Mas posso fazer o aqui. Fiz diferente de novo. A controller recebe.
E aqui também posso fazer if obj for diferente de null, então eu faço isso acontecer, certo? O que que vai mudar? Esse aqui no caso do país, ele só tem essa primeira parte aqui, né? Mas nós vamos ter lá que nós vamos fazer depois, o estado, certo? Aí no estado, o que que vai acontecer? O consulta de estado vai ser igual consulta de país. Vai ter as mesmas opções ali: incluir, alterar, excluir. Só que o cadastro de estado, o que acontece? O cadastro de estado, ele vai ter um objeto país lá, não tem? Ah, Quando chegar no objeto país, nós vamos chamar o consulta de países dentro do formulário de cadastro de estado. E eu tenho que passar um objeto. É, muita calma nessa hora, né? muita hora nessa fala. É. E daí, por quê? Porque para você cadastrar um estado, ele tem que ter um país, correto? O que nós vamos fazer? Nós vamos consultar o país dentro do consulta de países. Mas eu tenho que passar um objeto, porque da mesma forma que eu fiz aqui, eu não passei um objeto país e uma controller. O objeto país e a controle que está aqui vai estar onde? Eu vou ter que passar. É que o objeto estado, ele tem dentro dele, o objeto estado, ele tem o país. Nós vamos passar o objeto país do objeto estado. Faz sentido isso? Primeiro, o ponto que nós temos aqui tem que nos salvar aqui, né? Na hora que a gente vai implementar o salvar aqui, nós temos que o objeto país tem que receber aqui, ó. Se o objeto país não chegar aqui, quando que o objeto país não chega aqui? Quando no conheço objetos lá atrás, cadê? Quando aqui no form principal, se eu não colocar aqui, ó, esses dois caras aqui para chamar, para mandar, ele não vai chegar lá, certo? Segundo, quando chegar no consulta na interface, se na interface, no peça país, eu não tiver essa linha aqui, ó, ele também não vai chegar no form de consulta, certo? Se não chegou no form de consulta, o que acontece? Também não vai ter o objeto, né? Então, eu preciso ter essa linha na interface, ó, classe interface, conheço objeto, eu estou chamando do form consulta países. Tem que bater o objeto e a controller, que vão ser esses dois objetos que eu estou passando aqui. Aí chegou na consulta de países, que é aqui. Não conheço objeto do consulta de países que está aqui, o que que ocorre? Conheço objetos recebeu. Aqui tem que estar declarados dois objetos que nós vamos passar a ter, certo? Esses dois objetos estão aqui. A hora que eu clicar aqui, ó, se eu não tiver essa linha aqui, ó, colocada aqui, ó, eu estou fazendo o quê? Eu estou passando o objeto país que eu recebi no consulta, eu estou repassando ele para o cadastro, não estou? Não estou chamando, ó, form cadastro país ponto conheço objeto. Quer dizer, eu quero que o form de cadastro conheça um objeto. Da mesma maneira que eu fiz lá na interface para o consulta, forma de consulta país receber o objeto país e objeto controller. Faz sentido isso? Alguém boiou aí? Não. Então, o que que vai acontecer? Em todos os casos, eu vou ter que passar esses dois casos. Para mim poder chegar aqui no form de cadastro, aqui, ó, porque senão, ó, aqui ó, eu declarei os mesmos dois, faltando ponto e vírgula aqui. Aí o que acontece? Ele chega aqui, ele recebe os dois objetos aqui, os dois objetos. Não é uma instância em cada formulário, tem a mesma instância que veio lá do form principal. Form principal que disparou esse objeto que chegou até aqui. Aí o que ocorre? Conhece o objeto, vai fazer ele receber. Aí botão salvar, ele vai dar erro aqui, não é aqui que ele está dando erro? É, por quê? Porque não existe objeto aqui. O objeto tem que chegar aqui. Aí a hora que o objeto chegar aqui, ele não vai dar mais esse erro. Tem sentido?
Alguma dúvida? É, tem que ser em doses homeopáticas, né? Se eu passar tudo numa pancada só, vai espanar, não vai? Ah, então, tem que ser em dose homeopática, Esse assim já perdeu a rosca, cara. certo? Aí depois nós vamos fazer acionar controller salvar. E daí ele vai, nós vamos depois trabalhar com banco de dados e vamos fazer. Estão fazendo banco de dados? Ah, então nós vamos criar o banco de dados lá e vamos fazer salvar no banco de dados daí. Oi? Não? Antes disso, nós vamos fazer ele salvar numa lista, né? Lista vocês viram lá, estrutura de dados, não viram? Então, aí nós vamos salvar na lista e na lista nós vamos ter uma lista de valores, né? Certo? Que ele vai chegar lá, nós vamos salvar na lista, vamos poder voltar e recuperar os dados e poder visualizar isso. Vamos começar com estática, né? Dá, né? Hã? A dinâmica vai virar o banco, né? Vamos ter que fazer banco. Vocês estão fazendo banco, não estão? Debona? Então, vamos ter que fazer criar o banco daí. Fazer com ponteiros? Vamos fazer com ponteiros? Entendido aqui? Tem que guardar em algum lugar, tá? Bacana? Conseguem fazer essa parte aí? Então, nós estamos indo o projeto de uma forma mais pausada. O louco? Quer que acelere? Só pode explicar de novo na parte de cadastro de estados, como é que a gente vai fazer a leitura do país? Peguei essa parte. Não, não, eu vou fazer. Nossa, Por isso, primeiro façam o objeto país chegar. O objeto estado também tem que chegar, certo? não entendi. Basicamente, o que que eu passei agora? Fazer com o objeto chegar. Que é o quê? Que método? Pelo menos o objeto. Conheça objeto. Então, coloque conheça objeto em todos os formulários ali. E, de preferência, use Em essa todos os controller gen... consulta, né? Oi? Todos os consultas Todos os cadastros também. 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 Beleza? Põe lá, né? Controller. Período. A controller não tem nada. Vai fazer ainda? Só isso aqui. Fazer ainda? Sim. Ah, então. Só usem a controller, porque nós vamos precisar da controller. Deus. Então, Posso fechar aqui ou vocês têm mais alguma dúvida? Pode perguntar aí. Tranquilo aí? Tudo certo? Posso parar então a videoaula?